Bom dia, povo de Deus, louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, com alegria estamos aqui para mais um vídeo no canal nesta manhã. Que bom poder escutar e ouvir a palavra do Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, a gente está percebendo que do correr desse mês, passado esse mês agora que iniciou também, de maio, está lendo muito o Evangelho de São João. Evangelho profundo, Jesus veio falando com os discípulos da sua partida deste mundo. Irá partir, ressuscitará no terceiro dia e voltará para o Pai. Depois que chegar o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre cada um dos discípulos no cenáculo em Jerusalém. Irmãos e irmãs, esse Evangelho de João 16, 5 a 11 também é profundo. Jesus está falando de sua morte, que ele tinha que partir para o Pai. Onde ele vai, ninguém pode ir. Irmãos e irmãs, a gente possa esta manhã poder colocar no coração de Deus nossa vida, nosso ser, deixar o Espírito Santo tocar o nosso coração. Porque, irmãos e irmãs, se é bondade de Deus, graça de Deus, estaremos aqui para gravar um vídeo, para falar com vocês. Que Deus ama a cada um de nós. Que a gente, eu e você, possamos mergulhar nesse amor profundo de Deus por cada um de nós. Ele é o Deus infinito, um amor profundo que ama a cada um de nós. Hoje possamos nesse Evangelho, irmãos e irmãs, ler com atenção. Porque às vezes, irmãos e irmãs, quando alguém da família vai partir para a glória do Pai, a gente fica triste. Quando vê, irmãos e irmãs, naquela fase final das nossas vidas, a gente sente tristeza no nosso coração. Mas o Senhor Jesus quer que a gente não se tristeça. A gente vê esse mundo do Pai e do Pai voltaremos um dia. Irmãos e irmãs, nossa vida é um ciclo. A gente nasce, fica criança, juventude, adulto, a velhice, e depois, irmãos e irmãs, a gente volta para a casa do Pai. Do pó nascemos, do pó voltaremos. Porque, irmãos e irmãs, esse nosso corpo vai se desfazer novamente um dia. Mas a alma permanecerá viva na glória do Pai. Irmãos e irmãs, nós temos certeza de uma coisa. Nós nascemos um dia, vamos partir para a glória. Os irmãos muitas vezes gostam de falar da morte. É triste, é angustiante, deixa a gente profundamente triste. Mas o Senhor Jesus está nos recolhendo para a tua glória um dia. Todos nós temos esse ciclo de vida. Do pó vimos e do pó voltaremos. Então, irmãos, o Senhor Jesus prepara nosso coração para isso. O Senhor prepara nós cada dia mais e mais, para quando chegar a nossa partida, eu te ir em paz, com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo fazer a vontade do Pai em nossas vidas e em nosso coração. Então você está aí vivo, graças a Deus pelo dom da vida, continua buscando o Senhor com fé e confiança e faça o bem uns aos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disseis isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se não for, não virá até vós o defensor. Mas eu me for, eu vos lhe mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça, o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É bom para vós que eu parta.
No dia de hoje, irmãos e irmãs, Jesus começa a anunciar a vida do Espírito Santo e convence os discípulos de uma verdade difícil de aceitar. É bom para vós que eu parta. É o grande discurso de despedida aos apóstolos, sem entristecidos, encambuchinhados, para a ausência de Jesus. No entanto, ele explica que deve partir para que venha o Paráclito. Porque o Senhor disse isso, porque o vinda do Espírito Santo inaugura uma nova presença de Jesus entre nós, mais íntima e constante. Irmãos e irmãs, querida mensagem de Deus nesse dia de hoje. A gente será julgado um dia. O pecado continuará conosco, mas terá justiça e julgamento um dia. A gente possa, irmãos e irmãs, cada vez buscar mais a presença do Senhor. Ele é o nosso consolo, nossa fortaleza. Ele é o que nos ensina a uma vida melhor no Senhor. A gente possa, irmãos e irmãs, crer e confiar naquilo que Deus ofereceu a nós a vida, para fazer o bem uns aos outros. Irmãos e irmãs, aproveitando hoje, nesse dia de hoje, nessa manhã maravilhosa, está muito friozinho hoje, estou até de blusa, está muito frio mesmo, se agasalhe, busca o Senhor cada dia mais e mais. Hoje, irmãos e irmãs, vamos falar de 3 santos nesse dia de hoje. Santo Nereu, Aquiles e Pancrácio. Aí os falam, quem que é esses santos, irmãos? Não sei quem que é. Eu também não sei, irmãos. Vamos ver a história aqui do santo do dia, nesse dia de hoje. Santo Nereu, Aquiles e Pancrácio, rogai por nós. Irmãos e irmãs, às vezes a palavra é difícil, uma vez eu estou lendo, então que nem eu entendo o que está dizendo aqui a palavra, que é difícil de ler. Mas que a gente possa fazer uma pequena reflexão desses 3 santos que eles fizeram neste mundo, para ganhar um dia a vida eterna. Hoje, Santo Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires. Local Roma da Itália. 2 de maio de 3... irmão, não entendo aqui. S.3F mais 4I. Não entendo, irmãos. Me perdoe. Mas vamos ver a história desses 3 santos. Todas as estradas levam a Roma. Diz um provérbio que de Roma saem algumas das mais célebres entradas do mundo. Em 2 dessas estradas, sudeste e oeste, Ardeatina, Aurélia, foram sepultados os mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio. Nereu, Aquiles e Pancrácio, embora recordados, os 3 no mesmo dia, 2 de maio, o culto dele foi sempre separado, como dizem os compiladores do novo calendário. A memória de Santo Nereu e Aquiles, a memória de São Pancrácio, não celebra separadamente, com formulários próprios segundo uma antiga tradição romana. Ao contrário, a memória de Santa Domitila introduzia no calendário romano em 1595, desde ser cancelada, pois o seu culto não encontra fundamento algum na tradição. Isso resolve também a questão da época em que Nereu e Aquiles deram o seu testemunho. O Papa Damaso, que pouco depois da metade do século IV, falava com absoluta segurança dos 2 mártires, refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar com a qual se iniciou a Era dos Mártires, de Diocleciano. Eles eram levados à força ao tribunal de um tirano. Aí aplicavam as ordens da tortura e de execuções dos rebeldes. Cristãos, até atingidos pela coragem e constância dos mártires cristãos, decidiram seguir seu exemplo, privados das insígnias militares. Foram, por sua vez, conduzidos ao suplício e enfrentaram com coragem e alegria. A gravura se representa ao Santo Aquiles atingido pelo verdugo. É considerada a mais antiga representação que ficou no martírio, abandonado-se assim, e referia a uma tardia lendária paixão no século VI, que unia a tradição do martírio de Nereu e Aquiles com os de Pretonila e Domitila, respectivamente filha de São Pedro, a sobrinha do imperador Domiciano. Também a história do Pancrácio, martirizado ainda muito jovem sob Diocleciano, pois enriquecida de tantos elementos lendários
pela sua tardia paixão, que é muito difícil. Separar reais acontecimentos históricos deste que foi um dos santos mais populares, não só em Roma, como também em toda a Itália. Ainda no exterior, é o patrono da juventude de ação católica, dedicado-lhe às igrejas e o mosteiro de Roma. Foi fundada por São Gregório Magno, e de Londres, por Santo Agostinho de Canterbury. A lenda tornou vigoroso vingador da veracidade dos juramentos. Sua basílica era uma estação quaresmais. Irmãos e irmãs, esse Santo Nereu, Aquiles Pancrácio, rogai por nós. Irmãos e irmãs, aqui nesse canal todo dia tem um santo diferente. Desculpe pela palavra, essa palavra tão difícil, a gente não consegue nem ler direito. Mas fazia bem as pessoas também, como diz a história aqui. Né? Nereu, Aquiles e Pancrácio. Fazia sua missão aqui nessa terra. Irmãos e irmãs, nossa vida é assim. Temos que fazer a missão e seguir em frente da caminhada com o Senhor. Você, irmão, tenha um bom dia, uma ótima terça-feira a todos. E fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos nesta manhã maravilhosa. Fique com Deus.